A guerra na Ucrânia agora se escalou. A paciência de Trump chegou ao fim e os próximos passos deverão decidir o futuro da Europa em uma guerra total. Donald Trump encorajou privadamente a Ucrânia a intensificar ataques profundos em território russo, chegando até perguntar a Volodymyr Zelensky se ele poderia atacar Moscou se os Estados Unidos fornecessem armas de longo alcance, de acordo com pessoas informadas sobre as discussões em comentários aos jornalistas do Financial Times. A conversa, que ocorreu durante a ligação de 4 de julho entre os líderes dos Estados Unidos e da Ucrânia, marca um afastamento drástico da posição anterior de Donald Trump sobre a guerra da Rússia e sua promessa de campanha de acabar com o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos estrangeiros. Embora ainda não esteja claro se Washington entregará tais armas, a discussão ressalta a crescente frustração de Trump com a recusa do presidente russo Vladimir Putin em se envolver nas negociações de cessar-fogo propostas pelo presidente dos Estados Unidos, que certa vez prometeu resolver a guerra em apenas um dia. A conversa com Zelensky em 4 de julho foi precipitada pela ligação de Trump com Putin no dia anterior, que o presidente americano descreveu como ruim. Duas pessoas familiarizadas com a conversa de Trump e Zelensky disseram que o presidente dos Estados Unidos perguntou ao seu colega ucraniano se ele poderia atingir alvos militares no interior da Rússia se fornecesse armas capazes de fazer isso. Volodymyr, você consegue atingir Moscou? Você consegue atingir São Petersburgo também? Perguntou Trump na ligação. Zelensky então respondeu: com certeza, podemos, se você nos der as armas. Trump sinalizou seu apoio à ideia, descrevendo a estratégia como destinada a fazer com que eles, ou os russos, sintam a dor e forçar o Kremlin à mesa de negociações. Uma autoridade ocidental que foi informada da ligação disse que a conversa refletia um desejo crescente entre os parceiros ocidentais da Ucrânia de fornecer armas de longo alcance capazes de, abre aspas, levar a guerra aos moscovitas, fecha aspas, um sentimento ecoado em particular por autoridades americanas nas últimas semanas. A Casa Branca e o gabinete presidencial da Ucrânia não se manifestaram até o momento. A discussão entre Trump e Zelensky levou os Estados Unidos a compartilharem com o presidente ucraniano na semana passada uma lista de possíveis armas para Kiev. Durante uma reunião com autoridades de defesa dos Estados Unidos e também de intermediários de governos da OTAN, Zelensky recebeu uma lista de sistemas de ataque de longo alcance, que poderiam ser disponibilizados à Ucrânia por meio de transferências de terceiros, a partir de nações europeias. O acordo permitiria que Trump contornasse o atual congelamento do Congresso à ajuda militar direta dos Estados Unidos, autorizando então a venda de armas a aliados europeus, que então repassariam os sistemas para Kiev. Os ucranianos haviam solicitado mísseis Tomahawk, mísseis de cruzeiro de precisão com alcance de cerca de 1.600 quilômetros, mas o governo Trump, assim como o governo Biden, estava preocupado com a falta de moderação da Ucrânia. Durante uma reunião no Salão Oval com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na segunda-feira, Trump anunciou um plano para fornecer à Ucrânia sistemas de defesa aérea Patriot e mísseis interceptores, mas não divulgou nenhum envio de outros sistemas. Trump disse estar muito descontente com a Rússia e seu presidente pela falta de processo em direção ao acordo para encerrar o conflito. Estou decepcionado com o presidente Vladimir Putin porque pensei que teríamos fechado um acordo há 2 meses, disse Trump. Como de costume, Putin nunca se pronuncia diretamente, mas deixa sempre para suas autoridades subordinadas, como ao braço direito Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente da Rússia, que minimizou a decisão de Trump, dizendo: Trump deu um ultimato teatral ao Kremlin. A Rússia não se importou. Duas das pessoas informadas sobre a ligação entre Trump e Zelensky familiarizadas com as discussões entre Estados Unidos e Ucrânia sobre estratégia militar disseram que uma das armas discutidas foi mais sistemas de mísseis táticos do exército, os ATACMS. A Ucrânia utilizou mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos com alcance de até 300 km para atingir alvos em território ocupado pela Rússia, próximo da fronteira,
e, em alguns casos, em regiões mais profundas da Rússia. Os Atkins podem ser lançados a partir de sistemas de foguetes HIMARS, entregues pelo governo Biden à Ucrânia, mas eles não voam longe o suficiente para chegar a Moscou ou a São Petersburgo, e ainda há uma restrição nos softwares colocada pelos americanos. A Rússia ameaçou repetidamente atacar alvos ocidentais em resposta a esses fornecimentos de armamentos avançados para a Ucrânia, mas ainda não o fez. Agora a situação se escala. Haja vista que qualquer ataque com armas ocidentais no coração de Moscou ou região estratégica seria considerado uma declaração de guerra e os fornecedores seriam alvos legítimos. Depois que a Ucrânia usou pela primeira vez o sistema Atkins para atingir alvos militares dentro do território soberano russo em novembro passado, Putin disse que a guerra havia assumido elementos de natureza global e respondeu testando Oreshenik, um míssil experimental de alcance intermediário na cidade de Dnipro, com capacidade de ataque nuclear. O presidente russo disse que Moscou tinha o direito de usar nosso equipamento, nosso armamento, contra instalações militares e países que permitem que suas armas sejam usadas contra nossas instalações. E caso a ação agressiva se intensifique, responderemos de forma igualmente decisiva e simétrica. Após os ataques com os Atkins, a Rússia também publicou uma versão atualizada de sua doutrina nuclear, que reduziu o limite para uso potencial. As mudanças poderiam prever um primeiro ataque nuclear russo contra os Estados Unidos, Reino Unido e a França, as três potências nucleares da OTAN, em resposta aos ataques da Ucrânia contra a Rússia, com armas como os Atkins e os mísseis Storm Shadow. Washington já alertou a Ucrânia algumas vezes para não usá-los para atacar profundamente a Rússia, mas essas restrições parecem estar diminuindo agora, ou já não existem mais, conforme a última ligação entre Trump e Zelensky, relatada pelo Financial Times. A Ucrânia tem usado principalmente seus próprios drones de longo alcance produzidos internamente para atingir alvos militares no interior da Rússia, o que ajuda a alimentar a sua defesa contra a Rússia. Seu ataque mais audacioso ocorreu no início de junho deste ano, quando o Serviço de Segurança e a Inteligência Ucraniana lançou enxames de drones suicidas escondidos dentro de contêineres pré-fabricados, contrabandeados para a Rússia, e atacou a frota de bombardeiros estratégicos do país. Os aviões haviam sido usados nos bombardeios de Moscou contra cidades ucranianas durante a guerra. Pelo menos 12 aeronaves foram gravemente danificadas ou destruídas, no que Kiev apelidou de Operação Teia de Aranha. Obrigado pela sua presença em mais um vídeo de análise aqui no canal, e como vocês sabem, o YouTube restringiu a monetização do canal. Então a única forma de apoiar o meu trabalho é comprando as camisetas exclusivas da loja do canal, através do site reserva.inc/área militar.